Salve, tranquilo pessoal? Com certeza você já deve ter ouvido falar do termo lugar de fala, mas você já ouviu a própria Djamila Ribeiro, que é a escritora do livro, falando sobre? Se liga nessa ideia. Cara, Lugar de Fala é meu primeiro livro, Aham. né? Que publiquei em 2017. O lado bom da popularização é que muitas pessoas estão lendo, o lado ruim são os esvaziamentos. Então, quando eu dava aula na PUC, meus alunos falavam: Ah, mas eu vi uma discussão no Twitter. Não, gente, não é para se informar no Twitter, tem que ler o livro. Né? No Twitter, inclusive, nem tenham aquelas que não gostam. Mas, e aí ficaram umas discussões esvaziadas nas redes sociais. E isso é um problema muito grande, porque aí a pessoa ela parte do esvaziamento e não do conceito. Então, lugar de fala significa lugar social, que nós partimos de lugares sociais diferentes, como você como homem ou como mulher. Eu parto de um lugar social marcado pelo machismo, em que desde criança eu tive que ajudar a arrumar a casa e meu irmão não precisava, um exemplo. De eu ter medo de sair na rua porque eu tinha medo de sofrer violência. Então, as minhas experiências que vêm desse lugar que eu parto são diferentes da sua. Sem dúvida. Isso que significa o lugar de fala, lugar social. E a partir desse É que eu chamei a vida inteira de visão de mundo. Sim, e a partir desse lugar social, isso vai determinar muitas das suas experiências. Então, os homens negros, no geral, no Brasil, a maioria passa por situações de violência policial, a gente tem um número altíssimo de encarceramento. Então, os homens negros vão compartilhar experiências como um grupo por conta desse lugar que eles partem. Então, é importante eu entender o que é o lugar social para poder compreender quais são as experiências que vêm desse lugar. É isso, a partir disso, a gente pode entender, criar políticas públicas, a gente pode entender por que não tem autores negros, porque eles partem de um outro lugar. Agora, isso não significa, de forma alguma, que o lugar de fala é só quem é negro pode falar de racismo. Não tem a ver. No livro tem até um capítulo, todo mundo tem lugar de fala. Você pode e deve falar sobre a questão das mulheres, você vai falar de um outro lugar diferente. Não é o que se fala, é de onde se fala. Inclusive, é importante que homens falem, que homens se mobilizem, que pessoas brancas se conscientizem sobre a questão racial. Senão fica muito fácil, né? Eu acho que fica mais difícil, na verdade. Não, fica fácil. Fácil pra mim. Pra pessoa que Entendi. É privilegiada, porque ela vai falar, eu não tenho nada a ver com isso. Tá. Quando, na verdade, o lugar social dela impacta diretamente no meu. Então, se a pessoa ela vive em sociedade, ela não vive isolada, então a pessoa branca, o racismo privilegia o grupo branco no Brasil em detrimento do grupo negro. Então, se as pessoas brancas não se conscientizam sobre isso, elas vão achar que elas não têm nada a ver com isso e que lutar contra o racismo é só uma questão das pessoas negras, quando foram as pessoas brancas que criaram o racismo. Então, é fundamental que as pessoas brancas se conscientizem sobre o que é o racismo, homens sobre o que é o machismo, porque daí você consegue, a partir do seu lugar social, impactar positivamente outros lugares. Por exemplo, então, se você é um empregador, se você se conscientiza disso, você pode criar um programa de diversidade na sua empresa. Se você é professor, você vai mudar a bibliografia do seu curso. Falar, por que não tem autoras mulheres, pessoas negras? Se você é pai ou mãe, você vai trabalhar esse tema com seus filhos, você vai educar os seus filhos de uma outra maneira. Então, é fundamental que as pessoas estudem sobre esse tema, se posicionem sobre esse tema, mas, sobretudo, que criem oportunidades, porque as pessoas privilegiadas estão partindo de um lugar diferente da gente. Então, eu falo, pessoal, mas como é que eu posso ajudar? Eu falo, cara, se você fortalece economicamente projetos de mulheres, fortalece economicamente projetos de pessoas negras, se você pode. Quantos projetos deixam de existir porque as pessoas partem de um lugar muito empobrecido e muitas vezes elas não têm acesso a dinheiro? Uhum. Eu vejo lá no nosso instituto, por exemplo, a gente vai ter agora um projeto para empreendedoras. Vão vir empresários lá, vão ensinar o expertise deles para aquelas mulheres. Vai dar mentoria, é isso. Vai lá dar mentoria para a mulher. Você que entende de rede social, vai lá ensinar como aquela empreendedora consegue fazer uma rede social legal para vender o produto dela. Então é disso que a gente fala, porque senão fica muito simples para a pessoa privilegiada. Eu não tenho nada a ver com isso quando ela se beneficia desse sistema. Então é isso, pessoal. Existe o falar de e o falar sobre. O falar de, eu falo da vivência que eu tive. E o falar sobre é da onde eu observo, né? O ponto de observação. O que a gente precisa sempre entender é que, perante a uma situação de injustiça, o correto é você não ficar calado.
Tá? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Silveira, artista e educador, e continue por aqui.